Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Todas as semanas a gente tá por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Renato Sansão e hoje o papo vem repleto de sentimentos reprimidos, quilômetros rodados e muita superação. Isso porque vamos falar aqui de um dos filmes mais premiados da última temporada, o japonês Drive My Car. E para me acompanhar nessa resenha, temos aqui o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, domingo passado, Drive My Car superou seus concorrentes e levou para casa o Oscar de melhor filme internacional. Foi merecido? Olá, Sansa, para nossa convidada especial. Olha, antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou completamente incapaz de ler o nome desse filme e não lembrar da música dos Beatles. Eu não vou conseguir ver essa música por muito tempo. Que ele falou do Drive My Car, dos Beatles, ele queria pegar, ele tentou, ele não conseguiu por causa dos direitos, mas tá no conto, não sei se vocês leram, tá no conto do Murakami, e o que ele pegou ele pegou a música que também tá no conto do Beethoven, que também tá no conto do Murakami, mas assim, ele queria muito dos Beatles, mas era muita treta. Muito bem, olha, como o Marco antecipou, temos aqui também uma estreia pra lá de especial. Ela que é bacharel em cinema, mestranda na USP e apreciadora do silêncio, Bianca Bueno. Bibi, seja muito bem-vinda. Nada mais apropriado que a sua estreia ser um filme de carro, né? Obrigada pelo convite. Eu acho que vocês me chamaram para fazer a piada, né? Só pode ser. Eu gostei muito do filme, então vai ser legal falar. E assim, falar, né? Porque geralmente eu só tuito. Então achei bacana vocês me convidarem. Eu acho que tem muita gente que me segue lá que nunca ouviu nada. Eu espero que eles não fujam depois dessa. Ah, Bibi, o prazer é todo nosso. E quando você tá na companhia de Sansão e Marcudo, fica tranquila que você pode falar o que você quiser. E ó, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido Drive My Car, recomendamos que dê um pulinho lá na MUBI antes de dar sequência aqui nesse programa. Então, olha só, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Pé na tábua, Norbinha! 僕の人生と愛はどうしたらいい？生きていくほかないの。私の方がおじさんよりずっと不幸かもしれない。それでも私はやけなんか起こさない。だから今毎日とても楽しいです。Muito bem, meus queridos, o negócio é o seguinte, hein? Drive My Car é um filme adaptado de um conto do mestre Haruki Murakami, um dos mais celebrados escritores contemporâneos e um dos meus favoritos também, viu? O filme acompanha duas pessoas solitárias que juntas vão encontrar coragem para enfrentar o seu passado. Yusuke Kafuku é um ator e diretor de sucesso no teatro. Quando a sua esposa morre repentinamente, Kafuku é deixado com muitas perguntas sem respostas. 2 anos depois, ainda em seu processo de luto, ele aceita dirigir uma peça de teatro em Hiroshima, a bordo do seu precioso carro Saab 900. E é lá, minha gente, que ele conhece Misaki Watari, uma jovem motorista que guarda seus próprios traumas e que, de uma maneira muito peculiar, vai guiar o carro de Kafuku e muitas das suas ações e relações. Quem dirige esse filmão, minha gente, de 3 horas de duração, é o virtuosíssimo Ryusuke Hamaguchi, de apenas 43 anos, e que entregou também em 2021 o belíssimo filme super recomendado Roda do Destino. Muito bem, e antes da gente mergulhar de cabeça aqui na resenha de Drive My Car, vamos dar uma rápida passadinha para ver o que público e crítica tem achado dessa produção. Conta aí pra gente, Marcudo. Olha, Sansa, muito antes de receber o Oscar de melhor filme internacional, podemos dizer que a recepção desse filme vem sendo bastante animada. No IMDb temos mais de 30 mil avaliações, a nota média de 7.6. No Metacritic, o Metascore aponta impressionantes 91 de 100. No exigente Letterboxd, o filme está com 4.2 de 5.
E lá no Rotten Tomatoes, o filme conta com aprovação de 78% do público e 97% da crítica. Mas chegou a hora de falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião do Senta que ela vem spoiler, começando pela nossa convidada especial. E aí, Bibi, quais são suas primeiras impressões? Olha, eu vou começar dizendo que eu tinha expectativas altas, porque o filme tá ganhando tudo quanto é prêmio, né? Desde Cannes, tá papando 3 prêmios em Cannes. Então, assim, eu vou dizer que eu tive até momentos catárticos com o filme, porque ele pega algumas coisas assim em mim que fala assim, né, encaixou assim. O filme é longo, mas assim, a impressão que eu tive é que ele vai crescendo. Tem filmes que não vão crescendo, tem filmes que param, aí tem um plot e volta. Esse eu acho que vai crescendo. E conforme o tempo passa, as personagens do filme vão se misturando com as personagens do Tilvânia, né? Eu sei que as pessoas vão reclamar das 3 horas, mas pra mim o filme precisa desse tempo. Ele precisa desse tempo pra se entrelaçar, para as camadas do filme se desenvolverem. Aliás, é daqueles filmes que quanto mais você pensa no filme, mais você gosta do filme. Porque mais coisa você consegue achar, né? Como ele é um filme que ele fala de relacionamento também, os relacionamentos, eles não são dicotômicos, né? Tem camadas. Então nós precisamos desse tempo pra conhecer os personagens conhecerem uns aos outros. E também eu gosto que ele mostra que você precisa ouvir, conversar para conhecer os outros, observar e principalmente respeitar o silêncio. Ele falou numa entrevista que uma das coisas que ele aprendeu é que no silêncio você descobre muita coisa. Então você não pode ter pressa, você tem que deixar o outro. No silêncio você conhece o outro através de expressões e você também se conhece, porque quando você está em silêncio você pensa milhares de coisas, né? Visualmente, o filme eu achei ele lindamente fotografado e uma das coisas que eu mais gostei foi a mudança da cor do carro, que no conto original é amarelo, ele escolheu vermelho, que é para contrastar, porque ele falou que assim, amarelo. Mas isso eu ouvi depois, que o amarelo não ia contrastar muito, e o vermelho contrasta. E vermelho é o quê? Vida, paixão, pulsão, mas também é violência, poder, força. E ao ceder o volante para outra pessoa, mesmo que contra ele tá cedendo um pouco do... É uma coisa meio simbólica e física, assim, ele tá cedendo o destino, ele tá cedendo o rumo da vida dele. E ele também divide o poder, né? Porque o carro dele, ele tem o poder de guiar. Perfeito, cara. É interessante você tava falando aqui, Bibi, porque no último Oscar, né, quem ganhou o prêmio de melhor roteiro adaptado foi Coda, né, no Ritmo do Coração, que é um roteiro bastante parecido com o filme original, né, Família Bélier, de poucos anos atrás. E quando a gente tem um conto relativamente curto, eu diria, do Murakami, transformado num filme de 3 horas, com tantas camadas, né, tantas interpretações lindas, tantos silêncios bem aproveitados, reações, sentimentos, como você colocou, né, o lance do carro vermelho que expressa todas essas emoções, a própria violência que a gente tem, a traição, né, que a gente tem mais de uma vez e tal, ciúmes, enfim, é muito intenso, é muito denso, tem muita densidade nesse filme, né. É interessante também pontuar, né, 3 horas de filme, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, acaba assustando muita gente, né? A pessoa olha e fala assim, caramba, 3 horas de filme, a Babi tava vendo comigo, é quase Bibi, Babi, ela tava vendo comigo e quando ela viu que os créditos, né, iniciais do filme, o título e tal, começa com 40 minutos de filme, né? Ela falou assim, cara, vai dar não, virou e dormiu. Eu não aguento não, cara. E eu achei engraçado, mas eu gostei muito, porque aquele prólogo de 40 minutos... ele te ambienta, né? Ele te coloca em todo aquele cenário, ele te fala assim, beleza, agora vamos descer algumas camadas e você vai entrar de fato nessa história. Eu gosto muito desse tipo de narrativa, assim como eu gosto muito das produções orientais, né? Queria pontuar que eu assisti Casamento às Cegas Japão, que é completamente diferente do Casamento às Cegas Estados Unidos e Brasil, e a reação deles, a densidade deles, né? Sobretudo as mulheres, as meninas, elas fazem um dossiê de cada cara que elas conversam nas cabines para ter certeza absoluta de quem elas estão conversando vai ser um bom marido, vai ser um bom pai, vai ser um cara que vai acompanhá-las pelo resto da vida. Eles são super metódicos, né? E a gente vê muito dessa metodologia aqui no filme e isso me agrada demais, viu, Marcudo? Realmente não é um filme fácil de assistir. E eu nem falo pelas 3 horas, porque... Como muito bem pontuaram o Sansa e a Bibi, é um filme que vai costurando muitas camadas, né? E é interessante observar como o Ryusuke Hamaguchi, que é muito talentoso, vai fazendo isso aos poucos. E por isso eu queria falar rapidinho do começo e do fim do filme, né? O Sansa lembrou do prólogo, acho bem interessante, o filme ter 40 minutos antes de realmente começar,
pra gente ver, né, como funcionava aquele personagem, como ele estava alheio ao que estava acontecendo com ele, né? A gente tinha que saber o que levou ele até aquele ponto do qual ele precisava tentar voltar, né? E aí eu vou para uma cena já no final do filme, quando o Yusuke tá sendo confrontado pela necessidade de encarar o maior fantasma dele, e ele acaba impondo isso para Misaki, nessa mesma necessidade, e eles vão fazer aquela viagem até a cidade natal dela, né? Eles passam por vários túneis, que dá pra gente imaginar como dutos de transformação, né? Aí que o dia amanhece, é um lugar com neve, o filme fica sem áudio e a tela fica toda branca, como se fosse um reset, um recomeço mesmo para aqueles dois, né? E é isso que eles conseguem fazer a partir dos destroços daquela vila. Eles aceitam que os mortos vão estar sempre presentes, mas a vida vai seguir. Então é um filme que realmente, assim como para Bibi, ressoou bastante para mim, né? E é por esses elementos de roteiro e direção que eu acho que o Hamaguchi fez um dos melhores filmes do ano. O Bibi, é interessante, né? Mesmo dentro da história ali, a gente imaginar, né, que a filha que o protagonista Yusuke perde, né, e a gente entende que ela morreu, acho que com apenas 2 ou 3 anos e tal, ela teria exatamente a idade da motorista, né, que se eu não me engano tem 23 anos, né, quando eles se conhecem lá em Hiroshima e tal, e de certa forma é uma relação de certa forma pai e filha ali, né, reconstituída. O que você achou disso? Ah, sim, o Hamaguchi, ele fala que ele gosta muito das coincidências de botar isso nos roteiros dele. Você vê isso, né? Você vê nos 2 filmes anteriores, pelo menos foi os 2 que eu vi. Eu acho que é isso. Ele tenta encontrar, na verdade, são 2 fantasmas, né? É o fantasma da filha que morreu, que ele reflete ao longo do filme nela, e o fantasma da mulher, que tá no carro, né? Aquele fantasma tá no carro o tempo todo. Tem os silêncios, porque eles não conversam, mas não é um silêncio absoluto. Porque você ouve a voz. A Otto tá lá o tempo todo, assombrando ele. Então ele não consegue se desligar da raiva, da mágoa, da saudade, né? E ele fala no final, assim, que ele ele queria falar com ela, conversar, que é a conversa que ele não teve, que ele fugiu, que ele nunca vai conseguir ter. E essa é uma coisa que acontece com as pessoas, né? As pessoas morrem, e aí você fica falando, eu devia ter dito isso, eu devia ter dito aquilo, e aí você vai é uma culpa que cresce, você tem que aprender a lidar, porque não tem volta. Quando o filme não é de Hollywood, não é da Netflix, não tem super-herói, e ainda assim dura 3 horas, muita gente se assusta ou fica naquela preguicinha de dar o play. Né, Rodrigo Cunha? Pra gente engatar a primeira e a segunda aqui nesse programa e trazer nossos ouvintes nessa viagem, eu queria saber de vocês, no fundo, sobre o que é Drive My Car, Marcudo. Eu acho que Drive My Car é um filme sobre luta, sobre autoaceitação, né? Yusuke é um personagem que claramente não está em conexão com o que ele sente. Ele é um negacionista nesse sentido. A gente vê por meio do sexo como aquela vida dele não era mais real, porque antes aquilo era uma fonte de não inspiração, e depois que ele descobre a traição, vira um negócio meio incômodo para os dois, né? A gente vê eles incômodos em cena. E depois que ele vê a traição, a gente vê ele entrando na garagem do prédio, e tá no carro de novo, para variar, e a gente entra num momento de subjetividade, e a garagem faz um barulho tão insuportável que ele não consegue pensar no que estava acontecendo. Né? Ele não consegue, eu não queria. É meio que nem o Michael Corleone na cena do trem, com o trem na cena do restaurante, lá no Primeiro Poderoso Chefão. Né? E outra coisa é que ele se mantinha tão cego diante da situação, que ele chegou a quase literalmente perder a visão, né, com aquele glaucoma, que é uma questão que o filme vai abandonando conforme ele vai entrando naquela jornada reveladora dele. E o mesmo vale para Misaki, que passa pelo mesmo processo de enterrar o passado, mas o efeito nela foi diferente. Ela virou praticamente um robô, né? Ela dirige o carro com perfeição, mas ela aceita todo absurdo que aquele trabalho joga para cima dela. E é uma atuação muito interessante também. É legal ver como ela vai amolecendo aquela casca conforme ela é confrontada com ações de humanidade vindas do próprio Yusuke. Né? E aos poucos eles vão se conectando, tanto que ele deixa com ela a terapia dele, que é o carro, né? No final do filme ele deixa o carro com ela porque ele conseguiu dar um passo à frente. O filme é sobre luto, e é sobre as fases do luto. E fases do luto não é uma coisa assim, né, linear, assim, você vai, você volta, você tem a raiva, aí você tem a depressão, aí você sente a ausência das pessoas, aí você tenta lidar. Ele só tem essa aceitação, os dois, no final, né? Na hora que eles se abraçam, eles aceitam, e é como eles dizem assim, quem sofre é quem sobrevive é o que sofre, né?
é isso, a gente fica lembrando e sofrendo os que foram. Também é um filme sobre culpa, como eu falei, né? Porque eles se sentem culpados. Os dois acham que mataram a mãe, ela acha que matou a mãe, ele acha que matou a esposa, e eles têm que lidar com isso. Eles não mataram. Só que eles não conseguem aceitar. Porque eles se sentem... Eles não conseguiram dialogar, eles evitaram conversas e coisas mais difíceis, então eles sentem essa culpa, né? É sobre lidar com perdas. Tem várias perdas ao longo do filme. Tem a perda ele perde a esposa, o rapaz perde a amante, ela perde a mãe, eles perdem a filha, ela perde a casa, o outro ator perde o trabalho, ele vai perdendo a visão, né? Então é muitas perdas. E a Lee Yong-ah, não sei falar coreano, já peço desculpas, ela tem um aborto, né? Então é um mundo de perdas. Inclusive ela perde a motivação, ela tem um aborto e perde a motivação. Então as pessoas têm que lidar com todas essas perdas. Alguém falou que era um filme sobre morte, porque assim, como eu listei, olha o tanto de gente que morreu, e vai morrer aquele rapaz que o ator vai bater, né? Tem isso também, tipo assim, é um horror, né? Olha... O filme vai matando as pessoas. Eu também acho que é um filme sobre construção de relacionamentos e como eles são difíceis, principalmente as amizades. Então, e a construção desses relacionamentos vem pela comunicação, que é um dos temas do filme. Essa dificuldade de se comunicar fica mais clara nas conversas dos personagens principais, porque cada um fala um idioma, né? Cada um se comunica de um jeito. E aí você vê que no começo eles têm uma dificuldade para interagir e de repente tem uma das cenas mais lindas do filme, que é no jardim, e você vê as duas atrizes interagindo e uma não compreende bem a linguagem de sinais da outra, mas elas se entendem, né? E outra cena que eu acho linda sobre a comunicação, no jantar, né? Porque o Kafuku não sabe dizer, mas perguntam pra ele, mas o que você achou dela dirigindo, né? Da Misaki dirigindo. E aí ele fala que ele adorou, que ele achou maravilhoso, o jeito que ele não sente ela dirigindo. E ela não sabe responder. Ela vai pro cachorro, ela vai fazer carinho no cachorro, ela foge. Então eles têm uma dificuldade absurda de lidar com o outro e conversar com o outro. Pessoal, assim como Parasita, Drive My Car foi indicado para o Oscar de melhor filme internacional e também melhor filme. Só que ao contrário de Parasita, que passou o rodo no Oscar 2020, esse aqui levou só uma das estatuetas disputadas, que já é um baita feito. Vocês acham dessa presença cada vez mais forte de filmes orientais no Oscar e também em boa parte das premiações ocidentais? Eu acho importante, eu acho que eles começaram a enxergar que existem outras cinematografias, outros filmes, outros modos de fazer cinema, né? Porque, assim, não é como se eles estivessem dizendo coisas que as pessoas não entendem, né? A gente entende, são sentimentos universais que você encontra em Drive My Car. Mas eu acho que isso só acontece porque eles estão colocando mais gente para... Eles estão diversificando, né, quem vota. Porque se você não diversifica quem vota, você vai ter sempre filme de homem branco hétero, né? Aquela coisa chata. Eu acho um saco, né? E ainda que eles não estão colocando tudo que é mostrado. Você não vai ver um filme mais transgressivo, você não vai ver um filme mais... esse é até um filme mais lento, mas assim, diferente, um pouco mais, com uma linguagem um pouco mais diferente, é muito raro. Então, eu acho importante colocar, porque tem muita gente que vai se basear em Oscar. Eu falo assim, eu acho divertido ver Oscar, eu fico puta, né? Porque você começa a xingar, mas o outro merece mais. Olha esse tanto de filme maravilhoso que foi descartado. Mas é basicamente isso, assim. Eu acho que se você não põe gente pra representar, as pessoas não escolhem os filmes. Cara, eu acho muito interessante, gente, como esses filmes orientais, o caminho que eles fizeram pro Ocidente. Por exemplo, lá atrás, a gente tinha alguns filmes de ação, né? Com Bruce Lee, depois com Jackie Chan, depois com Jet Li, né? O Ocidente adora uma pancadaria, então esse consumo era super comum, né? Um pouquinho depois, a gente começou a ter filmes de ação um pouco mais elaborados, né? Então, O Tigre e o Dragão, O Clã das Adagas Voadoras, né? Filmes lindos, muito bem feitos, muito bem coreografados e fotografados, etc. E a gente vai fazendo um caminho até chegar nos thrillers, sobretudo os sul-coreanos, né? Quando a gente tem, por exemplo, Old Boy, que ganhou uma versão norte-americana para não precisar ler legenda, né? Que, enfim, não chega aos pés do original, né? Lei de Vingança, enfim, outros thrillers muito interessantes, né? Que flertam ali com o horror, com o terror e tudo mais, começa a ter essa aceitação. Até a gente chegar nesses filmes mais densos, né?
Então, Parasita, que ganhou aí os 4 Oscars, se eu não me engano, levou tudo que disputou, Bong Joon-ho brilhando demais, já é um diretor que era muito consumido por aqui, né, por ter feito Snowpiercer, entre outras obras, começou a ter uma aceitação maior com a parte do drama também, né, com essa parte que entra um pouco mais a fundo na análise das pessoas, nos silêncios, como a Bibi pontuou super bem, né, a gente vê filme da Netflix, cara, não tem 3 segundos de silêncio, né? Filme de herói, de ação, você não consegue respirar. E aí as pessoas já entram naquela de, filme parado, cansativo, sonolento, blá blá blá. E eu acho que essas pausas, não só na sétima arte, como na nossa vida, nos nossos dias, são fundamentais, cara. Né? Porque você conviver com uma pessoa, com um marido, com uma esposa, com seus amigos, quando você convive bem mesmo, é no próprio silêncio. Quando vocês ficam bem quando vocês estão quietos. Vocês não precisam falar o tempo inteiro, colocar um assunto em cima do outro, mas precisa perceber mais o outro, ver as reações, sentir a própria respiração, enfim. Então eu acho muito bem-vinda esse caminho que as produções orientais têm feito com os próprios doramas, né, nos serviços de streaming. A gente tem aí novelas, animações, né, Marcudo, animes, que a gente assiste desde tempos do Cavaleiro do Zodíaco, enfim. Eu acho que é muito bem-vindo e enriquece as produções ocidentais que estão muito pasteurizadas. Com relação ao Oscar, eu acho que Drive My Car poderia ter levado mais prêmios. O Sansa sempre apostava muito em roteiro, eu acho que seria justo. Direção também, apesar de que eu não lamento nada o prêmio da Jane Campion, pelo contrário, né? E a Bibi tá certa, esse movimento do Oscar começou depois do Oscar So White, né? A academia expandiu o número e a variedade dos votantes. Isso acabou se traduzindo em maior variedade dentro da premiação. Eu acho que Parasita foi um negócio muito fora da curva, né? Foram 2 melhores filmes de direção, foram merecidos, claro, mas eu não sei se vai acontecer de novo. Mas eu acho que cada vez mais essa barreira da língua vai sendo quebrada, principalmente para os norte-americanos, né? Que não são muito fãs de legenda. O Bong Joon-ho, no último Oscar do ano passado, ele falou isso, né? Que superando essa barreira, a gente descobre histórias incríveis e elas só existem por influência das culturas e das línguas desses países, né? O Sansa lembrou aqui na pauta que Drive My Car foi premiado em Cannes, no BAFTA, e teve 70 outras premiações. Eu acho ótimo, que tem aberto mais 70 outras portas. Muito bem, queridos, antes da gente ir para nossas notinhas, eu quero saber a opinião de vocês sobre os filmes com mais de 2 horas de duração, que têm sido cada vez mais comuns aí de uns anos para cá. Só para citar algumas produções que estavam no último Oscar, a gente tem Drive My Car com 3 horas, Amor Sublime Amor com 2 horas e 40, Duna com 2 horas e 35, King Richard, que o Marcudo adora, com 2 horas e meia, e Não Olhe Pra Cima, o favorito do nosso Rafinha, com 2 horas e 20. Vocês enxergam isso como liberdade autoral ou uma falta de tesoura ali na ilha de edição, hein? Então, eu acho que varia muito. Eu falo assim, que tem alguns diretores que têm muito amor ao filme. Antigamente era película, né? Ainda fazem filmes com película, mas assim, é muito amor, né? Você gastou tempo, gente, equipamento, dinheiro. Então, não vamos cortar, vamos segurar. O Lavi Dias é um que faz isso, né? Que eu acho um porra os filmes dele, né? Não justifica. Mas assim, o Não Olhe Pra Cima, ele é engraçado pra caramba, mas não precisava daquelas 2 horas e pouco. Não precisava. Tipo assim, dava pra cortar muita coisa. Apesar dele eu rir um monte, eu não achei o filme genial. Tem gente que adora, assim, fala assim, não, gente, vocês não enxergaram essas coisas? Isso tá meio óbvio. Esse, como eu falei, você precisa do tempo para desenvolver as coisas. A hora que você tá vendo, você não percebe muito, mas depois que vai decorrendo o filme, você percebe que sim, ele precisa. Mas é isso, eu acho que varia muito conforme o filme. Mas sim, os filmes estão ficando mais longos mesmo. E você, Marcudo, que é fãzaço, viu 4 vezes a Liga da Justiça do Zack Snyder, cara? Não, eu acho que nem o Zack Snyder viu 4 vezes esse filme. Mas é curioso, eu lembro que nos anos 90 a média de duração dos filmes era 1h30, né? Claro que tinha filmes maiores, mas as histórias eram contadas do mesmo jeito com esses 90 minutos. Eu acho que cada filme tem a sua necessidade. Eu tô com a Bibi, eu jamais vou reclamar dessas 3 horas de Drive My Car, porque elas são necessárias. Assim como o Irlandês, não reclamo nem das 3 horas e meia de Vingadores Ultimato, acho que são 3 casos que foram bem utilizados. Mas a gente vive falando aqui de como os filmes têm barrigas, né? Muitas vezes parece que eles se perdem, que nem o novo Batman, e que o Cunha não esteja me ouvindo, né? Mas o filme quer colocar 2 filmes em um, não tem necessidade daquilo. Ou um filme que a gente gosta aqui, que é a Lenda do Cavaleiro Verde, que tem 2 horas e meia, e pra mim tem umas cenas que estão lá só porque sobrou dinheiro pros efeitos especiais, né?
E hoje tempo é praticamente que nem dinheiro. Eu nunca fiz isso, nem vou fazer com filmes, mas podcast eu ouço na velocidade 2.5, o pessoal aqui fica impressionado, mas eu já me acostumei. E a Netflix dá essa opção de 1.5 para filmes. E eu acho que a tendência é que mais serviços passem a oferecer isso e mais pessoas passem a aderir a isso, né? E aí fica para os realizadores pensarem se eles querem que as obras sejam consumidas como eles enxergaram ou numa velocidade acelerada, porque eu não duvido que seja esse o caminho. Cara, eu preciso dizer que as reações da Bibi aqui estão maravilhosas. Você falou do Vingadores Ultimato 3h30. Ela fez uma cara de Nazaré Tedesco, sabe? What the fuck, que filme é esse? Aí depois você falou, não, dá pra ouvir eu ouço na velocidade 2.5. Ela falou, meu Deus, quase explodiu, né, Bibi? Não, assim, eu acho um desrespeito ouvir acelerado. Eu digo que eu já ouvi alguns podcasts que a pessoa falava assim. Aí não dava, gente. Eu falei assim, desculpa, amigo, eu quero ouvir o seu conteúdo, mas eu vou acelerar. Mas, em geral, eu ouço podcasts em outros idiomas, que é pra não perder, né? Então não tem como acelerar. Porque você vai ouvir um francês acelerado, você vai falar assim, mas o que esse cara tá falando? Eu não vou entender nada. Ou em inglês, que o povo desembesta umas conversas que um fala em cima do outro, você fala assim, não dá. Assim, filme eu acho um desrespeito do caralho. Desculpa você acelerar o filme. Conhecemos, já ouvimos falar de certos críticos que assistiam 2 filmes ao mesmo tempo. Não, você não assistia 2 filmes ao mesmo tempo. Você não via nenhum. Você não vê nenhum, você vê relance, né? Mas é fácil você ver o thriller 10 vezes pra entender, né? Porque você não capta. Só queria falar que eu ouço podcast em 2.5 porque eu não sou poliglota que nem a Bibi, né? Eu sou em português, então tudo bem. Mas você ouve gente falando rápido? Porque eu falo rápido. Se você me acelerar, você não vai ouvir direito. Tem alguns casos que realmente fica muito rápido, mas normalmente dá. Eu já me acostumei, a gente acostuma. Eu falava isso, que eu ouvia, daí o pessoal, não, eu ouço só em 1.2, agora já estou em 1.8, vai vendo. É verdade, eu comecei em 1.0, fui pra 1.2, fui pra 1.5, tô em 1.8, mas Marcudo, 2.5, velho. Eu convido nossos queridos ouvintes a ouvir o Senta que lá vem spoiler no 2.5 e saber se fica uma maçaroca, vocês conseguem entender alguma coisa que a gente fala aqui. Muito bem, molecada, vamos de notinhas? Quero saber aqui de 0 a 100 quantas poltronas amarelas ou vermelhas vocês dão aqui pra Drive My Car, vencedor do Oscar de melhor filme internacional na última edição do Oscar. Conta aí, Marcudo. Então, é um filme muito bonito, muito bem atuado. Aquele monólogo final realizado pela Yun-Rin Park, que o Santos estava levando, que é um monólogo feito em sinais, né? É muito bonito, poucos diretores teriam coragem para fazer aquilo. É um filme que me deixou pensando por muito tempo, mereceu as premiações e aqui leva 94 poltronas amarelas. Eu já ia começar dizendo, não gosto de dar nota. Você dar nota para um filme é você dizer que você acha que o filme é melhor que o outro ou não. E o filme depende muito do seu background, de como você tá no dia, do que você conhece do diretor, do que você conhece do que é dito no filme. Porque tem filme que faz citação aqui e ali. Se você não pega, você vai falar, que grande bosta de filme. E eu tenho vários amigos que fazem isso, que eles falam, mas esse filme é uma bosta. Não, mas tem isso e aquilo, olha o que ele cita. Né? Tem milhares de referências. Dito isso, que eu detesto, vou dizer também, só dou 10 para filme que resistiu aos anos e anos. Então, se eu passou muito tempo, eu vejo um filme de novo e eu continuo achando ele incrível, aí eu daria 10. Essa é a minha ideia. O que eu daria para ele é um 8.8, assim, quase um 10, assim, né? Tipo, vai lá, quase isso. Então, 8.8, é porque eu achei um número bonito também. Eu não vou ficar no meio dos dois não, cara, eu vou subir um pouquinho essa média, porque Drive My Car, passou pouco tempo, faz pouco tempo que eu vi, né, a Bibi falou bem aí do teste dos anos, mas nesse pouco tempo que passou, o filme continua tanto comigo, cara. Tem 3 horas, eu quero tanto rever mais de uma vez, porque ele tem tantas camadas, velho, ele é tão bonito, ele é tão bem filmado, tem tanto amor envolvido ali, que é difícil dar uma nota baixa. Eu vou deixar o filme aqui com 96 poltronas amarelas. Bom, e depois de constar o ábaco aqui do Senta que lá vem spoiler, ficamos com a média de 92.6, como não tem poltrona sem braço, 93 poltronas amarelas para Drive My Car.
E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Sempre lembrando que todas as semanas, tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí na sua cama, no seu sofá, no seu carrinho vermelho, no busão, na academia, passeando com seu cachorro, lavando aquela pia de louça gostosa ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Obrigado, queridos. Tchau, gente. Espero que eu não tenha falado muita besteira, que as pessoas não parem de me seguir no Twitter. Às vezes eu posto no Facebook, mas, né, tenho mixed feelings com o Facebook total. O Instagram, às vezes eu lembro de postar, né, mas quando tinha eventos, né, pandemia maravilhosa, corto os eventos. Mas, assim, vocês gostam de informações sobre eventos de cinema, filmes que estão sendo lançados, coisas gratuitas relacionadas a cinema, né, porque é importante, né, porque a gente tá, né, meio uma pindaíba, né, então a gente precisa disso. Vocês me seguem lá e perguntas podem mandar que eu sou de boa pra responder. Quando eu vejo, viu? Às vezes eu esqueço. O Twitter é cinematógrafo. Assim, normalzinho, escreve normalzinho. Eu consegui pegar, né? Porque entrei no Twitter, era tudo mato ainda. Obrigado, Marcudo. Valeu, Sansa. Valeu, Bibi, pela sua estreia. Muito legal ter você por aqui. E até a próxima. Obrigado, Bibi. Obrigado, Marcudo. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão.